Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer a mesa que mais toca o nosso coração, a mesa que nos chama à responsabilidade de uma etapa tão importante que é a etapa da primeira infância. Quero agradecer à Undime Nacional por me oportunizar a mediar essa mesa com pessoas que eu admiro, pessoas que desde o início, né, Rita, lá da minha carreira militante da primeira infância, que lutaram, que lutam e não desistem dessa etapa. E dizer para vocês que quando a gente fala da primeira infância, hoje o Brasil é o país com a melhor legislação da primeira infância, mas a gente tem dificuldade de colocar ela em prática. A gente não precisa mudar nada na lei. A gente tem currículo, a gente tem parecer, a gente tem diretriz e todas as legislações do Brasil são claras. Na educação infantil, o currículo são interações e brincadeiras. E por que muitas vezes a gente esbarra com muitas realidades querendo antecipar etapas, que possamos, na mesa agora, dessa manhã, fazer essa reflexão, que possamos deixar as nossas crianças brincarem, porque elas precisam brincar, porque quando elas estiverem lá em outras etapas, se elas não tiverem isso no desenvolvimento, a brincadeira, a interação, as vivências, as experiências, permeadas por múltiplas linguagens, as nossas crianças sentirão falta. E a falta não é a presidente Patrícia que está falando aqui. A falta é o que a literatura traz para nós. O resultado da falta dessas brincadeiras na primeira infância com a realidade do que está acontecendo com os nossos adolescentes. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que vai ser uma mesa que a gente vai poder discutir, debater e ampliar o nosso repertório da primeira infância. E eu estou aqui eu vou sentar para ficar junto com os convidados, estou aqui com a Beatriz Avuchain, que todo mundo já conhece também, referência na primeira infância. A Beatriz, ela possui graduação em psicologia, mestrado em educação e doutorado em educação e currículo. Foi bolsista do programa de doutorado da Comissão Faubert da CAPES e estágios nos Estados Unidos da América, na Universidade Carolina do Norte. Trabalhou como pesquisadora na Fundação Carlos Chagas e como professora do Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidades em São Paulo. Atualmente é gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Palmas para a Beatriz, bem-vinda. Temos também o professor querido Vitaldi Donetti, professor, licenciado em Filosofia e em Pedagogia, mestre em Educação, especialista em Educação Infantil, foi coordenador da Educação pré-escola do MEC, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, vice-presidente mundial da OMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, assessor para assuntos e legislação e políticas públicas para a primeira infância da Rede Nacional da Primeira Infância. Bem-vindo, professor. E para fechar o círculo do nosso debate, nós vamos ter a professora Rita de Cássio de Freitas Coelho, socióloga, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora honoris causa pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, especialista em educação infantil, possui ampla experiência na formulação, implementação e regulamentação de políticas públicas da educação infantil e foi consultora de vários estados e municípios, organismos internacionais, uma das articuladoras da criação do Movimento Interforos da Educação Infantil do Brasil, o MIEIB, da qual é membro hoje.
Foi presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Brasil e conselheira do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Durante 9 anos, foi coordenadora geral da Educação Infantil do Ministério da Educação. Atuou em vários projetos de pesquisa, possui publicações e artigos na área, e atualmente no campo da avaliação e da leitura escrita da educação infantil. Bem-vinda, professora. Palmas para a Rita também, gente. O currículo é extenso, mas para vocês conhecerem que essa mesa são pessoas que construíram as legislações, as políticas públicas que hoje nós temos defendendo a primeira infância, pessoas que atuam e fazem a defesa e que nós, secretários de educação, técnicos de secretaria, precisamos cada vez mais considerar nessa etapa. Então, professor Vital, você vai iniciar a nossa conversa, né? Fica à vontade. Pegar um microfone para ele. Por enquanto, eu dou o meu para a gente... Aqui tem um microfone, tal, mas Está funcionando. Isso, só a tela ele tem slide. Isso. O professor quer ficar aqui na frente para ficar mais fácil para o senhor? Da tela? Não, tá bom. Não? Tá bom. Bom dia, e quero primeiro agradecer a Undime esse convite. Eu me sinto muito honrado e até responsabilizado, me sinto pesado em aceitar um convite de falar para vocês, um auditório tão qualificado, que administra, que gere uma rede extraordinária de atenção educativa, educacional para as crianças desse país todo. A Undime é uma estrutura extraordinária de dimensão em extensão territorial e profundidade para atender o direito das crianças a uma educação de qualidade, e de todas as crianças, de todas as infâncias. E esse tema é fascinante. Certamente não vou acrescentar nada ao que vocês já sabem e vivem, mas é uma introdução àquilo que a Beatriz e a Rita vão falar especificamente do brincar no sistema de ensino. E eu parto de uma concepção que busco em Paulo Freire, de que o ser humano nasce inacabado. E essa consciência do inacabado que nós, professores, temos e que faz com que a gente sempre esteja aberto para aprender na relação com as crianças, na escola, ou em casa, ou na cidade, ou em todos os ambientes que a gente está, é que vai formando uma noção de que a gente está se constituindo permanentemente como sujeitos. A gente diz que a primeira infância é a fase mais decisiva da vida, é o período mais marcante porque ele estrutura a nossa personalidade e condiciona as aprendizagens posteriores. Mas não quer dizer que as etapas seguintes, e uma delas é o exercício do magistério na nossa vida, ou da gestão pública, das políticas voltadas ao atendimento dos direitos da criança, não sejam também decisivos e fundamentais para que a gente continue se constituindo sujeito até o último dia da nossa existência. Então, essa ideia de que a pessoa humana nasce inacabada, em estado de devir, um permanente vir a ser, é uma passagem do bebê e da criança pequena, do útero materno para o útero social. E, nesse caso, eu uso essa expressão útero social, tomado de um psicólogo russo, que é o Leontiev, que mostra como, ao nascer, o bebê está em busca de complementação na relação com o outro. Primeiro a sua mamãe, o olhar, o toque, o colo, o carinho, o afeto, a segurança. Em seguida,
as outras pessoas da família. Hoje se fortalece muito o papel do pai, se fortalece não, se explicita a necessidade da presença masculina, tanto na divisão da corresponsabilidade com a mãe, quanto no significado que tem a sua presença na formação, na constituição do sujeito, criança, como pessoas nas interações sociais. Então, passa para o útero social e vai ampliando esse ambiente cada vez maior da criança na constituição das relações que a fazem autônoma na interdependência. A gente conquista a autonomia, um dos objetivos da educação, segundo Piaget, é a conquista da autonomia, mas a gente nunca é autônomo, sempre somos interdependentes, nós nos dependemos uns dos outros. Por isso que, no final, eu gostei muito do tema que a Undime colocou, o brincar e o cuidado, o brincar e o cuidar, porque nós somos seres do cuidado. Então, a segunda ideia é que, em sendo seres inacabados, seres em permanente constituição da nossa subjetividade na interação com o outro, o que faz com que o bebê, a criança pequena, vão conquistando novos acabamentos é a atividade, é o movimento, num contexto de ludicidade. E aí vem o brincar como essencial nesse processo de relação, tanto com o outro quanto com os objetos. O bebê brinca, depois de mamar, brinca até com o seio da mãe, brinca com a sua orelha, brinca com o seu cabelo. O papai pega a criancinha no colo, ele quer tirar o óculos, brinca com o óculos, brinca com o nariz do pai. A criança brinca com tudo aquilo que a cerca. E se ela não tem brinquedos, ela inventa o brinquedo. Não apenas os móveis do bercinho, ela brinca com osso, com sabugo. Eu brincava com carretéis de linha que minha mãe costurava, e nós fazíamos as rodinhas dos ônibus, das carroças, ou do caminhãozinho, com os carretéis de linha vazios, carretéis de madeira. A criança inventa o brincar porque esse é o jeito de ela relacionar-se com o mundo e descobrir que mundo é esse. Ela recria o mundo na sua dimensão, em cada fase da sua idade, por meio do brincar. Que o mundo é dado, mas esse mundo dado tem que ser transformado à dimensão de cada pessoa, conforme a sua idade. Como nós somos seres em estágio de maturação, nós vamos também progressivamente conquistando esse mundo por meio dessa estratégia chamada brincar, do modo de estar diante das coisas e filtrando a dureza ou a moleza do que nos cerca, segundo os critérios de possível apreensão dessa realidade. Então, a atividade fundamental do bebê é o brincar e outra num processo de interação com o outro e com os objetos que a cercam. E esse brincar, que se caracteriza sempre por um modo próprio da criança ver o mundo, é fundamental que ele seja dirigido pela própria criança, que não seja monitorado de fora para dentro, que não seja condicionado. Ele tem que ser livre, tem que ser espontâneo, tem que ser gostoso, tem que ser criativo, ele tem que ser interativo. Por isso que a criança poucas vezes brinca sozinha. Ela quer brincar com o outro e quando não tem um outro da mesma idade, ele quer brincar com o papai ou com a mamãe. Vem brincar comigo. Porque o brincar também põe a pessoa em relação com os sujeitos já constituídos, que lhe dão orientação, segurança, visão e possibilitam com que ela amplie cada vez mais o seu olhar
para a complexidade das relações que existem no mundo. E esse relacionamento com o mundo físico, com o exterior, exige ou requer que seja cuidado, que seja cuidadoso. Por isso que o cuidar é tão essencial na constituição dos sujeitos. É como disse no início, nós somos seres do cuidado. Nós nascemos sendo cuidados. Nós estamos aqui porque alguém cuidou de nós. Existe uma fábula muito bonita do Higino, chamada a fábula de Higino, que é sobre a história do surgimento do ser humano num processo de criação em que o ser humano foi entregue ao Deus cuidado. Vocês podem buscar na internet essa, quem não leu ainda, é uma fábula muito bonita chamada Fábula de Higino. Nós somos seres do cuidado. E sem cuidados, a gente se sente perdido. Mas nós, além de termos essa tendência de cuidar, nós também exigimos que cuidem de nós. E, sobretudo, a criança pequena precisa dessa atenção. Então, o cuidar é uma condição fundamental para que esse processo de permanentes acabamentos seja exitoso no sentido de a criança constituir-se cada vez mais sujeito, constituir a sua subjetividade com o respeito, com liberdade, com dignidade e com a segurança da sua autoafirmação. E a educação é o processo de ir se completando, de passar da incompletude quando a gente nasce, a progressivos estágios de maturidade, de acabamentos. E aí eu concluo essa minha reflexão sobre passagem de um estágio de inacabamento a sucessivos estágios de complementação, de realização, de autoafirmação, de subjetivação, por meio do processo educativo, onde o cuidado, aquela atitude zelosa, aquele olhar respeitoso, aquele estar presente com afeto, com carinho, com um olhar numa perspectiva das possibilidades cada vez mais diversificadas da existência humana, esse cuidado é uma atitude característica fundamental do professor, do educador da educação infantil, na creche, na pré-escola, no ensino fundamental. Esse zelo, portanto, do cuidado, um cuidado que não é medo, que não é impedimento apenas o impedimento de riscos, de acidentes, de problemas que possam ocorrer. O cuidado que significa cuidar da projeção, cuidar do olhar para frente, cuidar da abertura das possibilidades para a criança, cuidar do positivo mais do que do medo do negativo. Então, o sentido mais profundo do cuidado no brincar está em que o brincar seja livre, espontâneo, criativo, heurístico, no sentido de possibilitar cada vez mais descobertas, cada vez mais olhares, cada vez olhares mais longes e mais profundos e mais diversos. Porque o mundo em que a gente está não é monolítico, ele é plural, ele é diverso, e o brincar também tem que ser diverso, plural, estimulador da abertura de visão. Então, eu penso que essa concepção de ver a criança, o bebê e a criança pequena, como um ser em permanente constituição da sua subjetividade, na interação, nas interações sociais e na relação com o mundo exterior, e isso se faz por meio do brincar, é que vai constituindo essa criança sujeito, cidadã, pessoa na sua inteira dimensão
de pessoa humana. Então, passo agora, então, a palavra para a Beatriz, que dá a sequência já de como essa concepção da criança sujeito, constituindo-se subjetividade, por meio do brincar, se encontra na BNCC. Obrigada, Vital. Vamos aplaudir o professor. Bom dia, queria expressar a minha alegria de estar aqui, agradecer a Undime esse convite, né? Em nome do professor Luiz Miguel e também da Patrícia, que uma pessoa com quem eu tive contato agora, eu acho que nesses últimos 2 anos, né, Patrícia? E a cada contato contigo eu te admiro mais, de verdade. E acho que tu tem, assim, tu fala da educação infantil com muita paixão, com muita propriedade, né? E a gente precisa realmente de gestores engajados na nossa temática. Vamos bater palma. E eu queria também aproveitar esse momento, eu acho que em meu nome, e em nome da própria Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e fazer um agradecimento público ao Vital Didonê e à Rita Coelho, que são grandes especialistas, né, na nossa área da primeira infância, da educação infantil, e que têm realmente ajudado, né, na solidificação de políticas públicas para essa etapa. Então, muito obrigada, é uma honra falar com vocês. Eu acho, na mesma mesa que vocês, né, eu acho que nem no meu maior sonho de carreira eu teria esse momento, então eu estou muito, muito feliz mesmo. E como o Vital falou, né, eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão do brincar, né, olhando para a nossa implementação de políticas públicas, em especial a BNCC. Deixa eu pegar aqui o passador. É para cá? Para onde que eu aponto? Não sei para qual lado que eu aponto. Eu estou apertando no botão certo. Oi, Vanelli. Será Agora que fui eu que fiz? Bom, o que a gente sabe, então, sobre o brincar? E aí eu acho que o Vital já falou bastante para a gente, mas o que é interessante em relação, né, ao brincar é que o conhecimento de diversas ciências, diversas áreas, mostram o quanto o brincar é fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças na primeira infância, né? Então, ele tem essa capacidade realmente de promover esse desenvolvimento pleno e, por isso, ele deve ser potencializado, né, nas nossas creches e pré-escolas. O que dizem os documentos nacionais da educação infantil? Eu não vou ser exaustiva aqui, eu vou trazer 3 documentos que eu considero que são bastante importantes, tá? Mas existem outros documentos também no âmbito nacional. E o primeiro documento que eu queria trazer, que eu não sei se vocês conhecem, é esse documento que chama Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Esse documento ele foi lançado em 1995, né, escrito pela nossa saudosa Fúvia Rosenberg e pela Maria Malta Campos, e ele foi relançado pelo Ministério da Educação em 2009. Ele é um documento muito importante e interessante, porque, de uma maneira bastante sucinta, ele consegue trazer quais são os direitos que a gente tem que garantir para as crianças nas creches e pré-escolas. E o primeiro, no topo da lista, está a brincadeira. Depois, nas diretrizes, né, como já foi mencionado pelo Vital, a gente tem, então, as interações e as brincadeiras como eixos norteadores do currículo para a educação infantil. Esse documento é super importante, né? Ele é obrigatório, né? Ele é mandatório para todas as escolas de educação infantil, sejam elas públicas ou privadas. E a Base Nacional Comum Curricular, né? Que está super alinhada com outros documentos curriculares internacionais e traz conceitos
bastante inovadores em relação à prática pedagógica na educação infantil. Eu vou falar um pouquinho deles. O que vale a gente falar é que dados aí do Observatório do Movimento pela Base apontam, né, que 99,9% dos municípios, ou seja, praticamente todos os municípios brasileiros, já têm currículos alinhados com a BNCC, currículos para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, assim, a base chegou, né, em todos os territórios, Brasil afora, o que é incrível, né, num país, né, de dimensão continental como o nosso. E agora o desafio continua sendo a implementação, né? A base, então, ela traz, né, os 6 direitos de aprendizagem, né, entre eles a questão do brincar, e ela traz um arranjo curricular que não é tão comum, né? Quando a gente olha, assim, por exemplo, para o ensino fundamental, a estrutura, né, que é esse arranjo por campos de experiência, né? Esse arranjo, ele não é um arranjo disciplinar, ele não é um arranjo fragmentado. A ideia não é trabalhar um campo de experiência separado do outro, bem pelo contrário, né? Numa atividade como uma brincadeira, por exemplo, seja iniciada pelas crianças, seja proposta, né, pela professora, a gente pode ter os 5 campos de experiência sendo ativados naquele momento. Então, sai de uma lógica que a gente está acostumado, né, escolar, e coloca numa outra lógica, né, onde o professor tem que ter bastante domínio da proposta, né, desses campos de experiência. E, em cima desses campos, a gente tem objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que estão divididos por 3 faixas etárias. Então, o que a base diz, né, no direito do brincar? Brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Eu gosto muito desse trecho, porque ele mostra que não é só brincar, né? Às vezes até as famílias falam, não, ele vai para a escola só para brincar. Não, nessa brincadeira, né, estão implicados aí muitos aprendizados para a criança, né? E é uma atividade, né, altamente complexa. E aí, falando um pouquinho, né, do estágio de implementação da BNCC na educação infantil, eu trago um estudo que foi recentemente lançado pela Fundação Maria Cecília, em parceria com o LEPES, que é um laboratório da USP de Ribeirão Preto, em que a gente avaliou a qualidade da educação infantil à luz da BNCC. Né? Nós usamos um instrumento de observação de contexto, e a nossa ideia com essa avaliação não era classificar municípios ou escolas, não era instituir programas de premiação ou até de punição, né, das escolas nesse contexto, mas sim poder dar subsídios para os gestores dos municípios que participaram dessa iniciativa em relação à tomada de decisão sobre formação continuada, sobre compra de materiais, sobre contratação de pessoal. Nós fomos a 12 municípios, né, eles estão aí no mapinha, e chegamos a visitar, então, 3.467 turmas de creches e pré-escolas. Foi um esforço bem grande, não é uma amostra representativa de Brasil, mas a gente conseguiu chegar às 5 regiões brasileiras. Né? Esse instrumento de observação é um instrumento em que o observador fica por um período de 3 a 4 horas numa turma, acompanhando uma turma dentro da escola, e são observadas diversas dimensões de gestão de infraestrutura e pedagógica. Eu vou trazer rapidamente alguns resultados da dimensão pedagógica, que eu acho que podem ser interessantes para a nossa reflexão. Né? Então, a boa notícia primeiro, né? A gente observou nesse estudo, então, uma qualidade nas práticas de oralidade, do trabalho com conceitos matemáticos e de expressão artística na maioria dessas turmas que foram
visitadas, né? Mas nos chamou a atenção, né, que em apenas 38% das turmas foram observadas práticas de leitura e escrita com qualidade. E aí essa qualidade vai muito na linha do que o Vital estava falando, né, da gente dar protagonismo para a criança e trabalhar a partir do lúdico. Tá? Em 55% das turmas não foi observada a leitura de livros, nesse recorte que a gente fez, né? E esse dado que muito nos preocupa, eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que em 42% das turmas não foram observados momentos de brincadeira livre. Esse dado nos preocupa bastante, né? Porque provavelmente as crianças estão sendo envolvidas em atividades onde o professor está muito presente, quer dizer, tem uma intenção muito grande do professor e tem pouco espaço de criatividade e iniciativa para as crianças, né? Experiências com o mundo físico e natureza e educação étnico-racial não foram observadas na grande maioria das turmas, e aí grande maioria mesmo, mais que 95%, que são dados que nos preocupam. E um outro dado de preocupação é que em 10,8% das turmas foram observadas interações verbais inadequadas, ou seja, né, ameaças, xingamentos às crianças, e em quase 3% interações físicas inadequadas. Eu trago esses dados, assim, apesar de ser, né, sobre brincadeira, né, e cuidado, porque a gente está vendo violação dos direitos das crianças quando a gente olha nesse tipo de interação, né? E o que a gente tem que fazer para que o professor não apele para isso, né? Vamos acreditar que conscientemente o professor ele não quer ter esse tipo de atitude com a criança, que com certeza são atitudes que prejudicam, né, o desenvolvimento da criança, mas como que a gente pode formar esse professor para ele ter interações que sejam positivas, que sejam saudáveis com as crianças. Esse estudo, o relatório está na página da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, convido vocês a conhecer mais. E aqui eu vou trazer, para finalizar, né, alguns princípios, né, sobre o brincar no cotidiano da educação infantil, o que a gente quer ver nas nossas creches e pré-escolas. Então, um planejamento que tenha intencionalidade pedagógica, esse é um conceito super importante que a base traz, mas que tenha intencionalidade pedagógica numa escuta ativa às crianças. Então, o professor tem a intenção, tem os seus objetivos, né, que ele quer alcançar, mas ele faz isso a partir das necessidades e dos interesses das crianças. O professor, nesse papel de mediação dos momentos de brincadeira livre, né, podendo participar dessas brincadeiras e ampliar o repertório das crianças nessas brincadeiras. Uma coisa muito importante, gente, respeitar os ritmos e os interesses das crianças, né? Não é incomum a gente ver na educação infantil, né, por conta da rotina, por exemplo, bom, agora é a hora do lanche, pessoal, termina a brincadeira, o professor termina a brincadeira de uma hora para outra. E a criança, muitas vezes, está ali super envolvida, engajada, aprendendo alguma coisa naquele momento. Então, poder fazer essas transições também da rotina com muito cuidado e respeitando o ritmo, né, de cada criança. E promover o protagonismo da criança, que eu acho que eu já falei. Então, algumas coisas aí para a gente pensar, né? Brinquedos e materiais que estejam disponíveis, que estejam em sala e guardados de forma organizada com a ajuda das crianças. E aí eu estou falando de materiais, não precisa ser só materiais manufaturados, a gente pode usar também materiais não tão estruturados, materiais que venham até da natureza, né? Mas que possam estar de forma organizada e acessíveis. Espaços externos amplos e naturais utilizados, né, diariamente pelas crianças, rotinas flexíveis e com longos períodos para brincadeira, né, como eu coloquei. Adultos, né, podendo propor brincadeiras às crianças, mas também participando, né, das brincadeiras iniciadas por elas, né. Então, o momento que as crianças estão brincando não é o momento, né, do professor fazer seu intervalo e tomar um cafezinho, é o momento dele estar junto, dele estar escutando, dele estar observando o desenvolvimento das crianças e até propondo, a partir, né, de brincadeiras iniciadas,
atividades, propostas, projetos, né? E momentos de brincadeira, né, como oportunidades de expressão, criação e amplificação do conhecimento e interação. E, por último, para fechar, né, eu trago aí de forma bem resumida, falando de uma maneira geral da implementação da BNCC, de alguns desafios, né, para a política pública. Eu acho que um deles, né, é um regime de colaboração melhor articulado entre estados e municípios, especialmente para a educação infantil, né? Eu me lembro que, no âmbito do programa, né, do PRO-BNCC, o Ministério da Educação fez uma pesquisa com os estados, com as secretarias de educação estaduais, sobre o conhecimento dos técnicos da secretaria em relação à educação infantil e ao currículo da educação infantil, né? E a gente viu que ainda existe pouca aderência, né, em relação à educação infantil nas secretarias estaduais, e eu acho que os estados poderiam ajudar muito, dar suporte aos municípios nesse processo de implementação da base. A gente ter materiais que sejam orientadores para o professor, e nisso, né, a Fundação Maria Cecília está super alinhada com a Undime, né, que para nós não faz sentido, assim, livros didáticos para crianças de 4 e 5 anos, né? O que a gente precisa é qualificar o trabalho do professor. Então, ter esses materiais é muito importante. E a gente ter uma formação de professores, tanto inicial quanto continuada, que enderece as especificidades do trabalho com bebês e com crianças pequenas. E, por último, a importância da avaliação, da gente ter diagnósticos em relação, como foi feito esse estudo, né, e podem ser feitos outros estudos, né, e também, né, o uso de materiais, né, como os indicadores de qualidade, materiais de autoavaliação institucional, mas que a gente possa ter processos avaliativos sendo implementados no município, justamente, né, para dar subsídios aí para a tomada de decisão do gestor. Então, eu queria agradecer, deixo aí as nossas redes, minhas, da Fundação, e é isso, convidar vocês para entrar na página da Fundação, porque tem uma biblioteca aí bem bacana, com temas da primeira infância e educação infantil. Muito obrigada, consegui bem no tempo. Não, os nossos convidados estão muito exemplares aqui, até sobrou um minuto. Vai lá, Rita. Vamos lá, né, gente? Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Undime, especialmente na pessoa da Patrícia, uma companheira importante. A Undime é uma grande força, uma grande executora do compromisso e do direito das crianças à educação infantil, né? Eu diria que é a entidade mais poderosa em relação ao direito à educação infantil, né? Um grande desafio, uma complexidade enorme, mas também uma grande oportunidade, né? Então, queria também dizer da minha alegria de compartilhar essa fala com o meu amigo Vital de Donê e com a Beatriz, né? Companheira também de muitos projetos e dessa paixão que é a educação infantil, né? Na medicina, eles têm um ditadozinho que diz: medicina, uma paixão que não tem remédio. E eu falo educação infantil, uma paixão que não tem remédio também, né? Quem trabalha com a educação infantil, com criança pequena, tem sempre um envolvimento emocional, afetivo muito grande, né? Então, eu queria retomar algumas questões que o Vital e a Beatriz trouxeram, mas queria retomá-las na perspectiva de um alerta a partir do papel dos professores, dos gestores, do secretário de educação e do prefeito, tá? Então, vamos para a lógica do direito. Brincar é um direito, está na nossa legislação. É um direito de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo brincar. E não se brinca das mesmas formas em diferentes locais. O brincar é uma produção cultural, é uma expressão cultural coletiva, tá? E
no nosso país, do ponto de vista do reconhecimento do direito, nós estamos muito bem. A Beatriz trouxe as diretrizes, a base, né? Do ponto de vista da efetivação do direito, nós não estamos bem. E aí entra o grande desafio do nosso papel, né? Educadores da primeira infância, gestores da educação municipal. Tá? Por quê? Porque o brincar como um direito de aprendizagem, como um direito coletivo, significa uma mudança de paradigma na nossa sociedade, em relação à criança, em relação à educação, em relação ao nosso dever com a educação. Então, essa mudança de paradigma é uma construção muito complexa, que exige, inclusive, um tempo histórico, né, de amadurecimento, né, de implementação, mas que exige condições objetivas. Essa concepção que o Vital trouxe, que a Beatriz trouxe, ela é fundamental, ela é estruturante, mas ela não é suficiente. Não basta ter uma concepção clara. É preciso ter condições objetivas. O brincar, a brincadeira no coletivo da educação infantil, nós estamos falando de coletivo. Ontem eu queria ter feito uma pergunta para o Pacheco, porque todos os exemplos que ele deu foram exemplos de sucessos individuais. O nosso desafio é coletivo. Nós não podemos promover ou encarar o desafio de uma criança. Nós temos 20, 25, no berçário, 8. Então, essa dimensão coletiva numa sociedade desigual é muito complexa, né? Então, a brincadeira exige um ambiente, um cenário, um mediador. A Beatriz colocou isso muito bem. Esse cenário ele tem que ser construído com materialidade, que necessariamente não é uma materialidade manufaturada, mas nós precisamos ter caixas de folha, de graveto, né, de areia, de conchinha, né, contato com a natureza. Se não é possível no espaço da educação infantil, no espaço da instituição, nós temos que criar essa possibilidade, né? Isso tudo demanda uma atuação que começa com a professora, com a coordenadora pedagógica, com a diretora, ou seja, com a equipe gestora da escola. Essa equipe não pode achar que a pedagogia e a interação dela com a criança equaciona essas questões. Não equaciona. Espaço externo nas instituições, hoje, não está garantido em todas as instituições e, quando existe, não está devidamente organizado para brincadeiras. E eu não estou falando de playground, não. Tá? Pode ser um morrinho, pode ser uma torneira, né? Pode ser um balanço de pneu. Não estou falando, reduzindo a uma visão muito industrial. Tá? Isso, o gestor da escola tem que levar para o secretário. O secretário tem que defender essa possibilidade. Eu fiquei muito impressionada com a fala do presidente do FNDE, que diz que o MEC repassou 14 bilhões para os municípios que não estão sendo executados. Ora, essa condição da brincadeira pode estar dentro de formação, pode estar dentro de reforma de escola, pode estar dentro de compra de materiais, compra de brinquedos. Então, Patrícia, queria, inclusive, fazer aqui um encaminhamento
se este GT da Undime poderia criar alguma estratégia de levantamento, quem são os municípios que estão com recursos não executados, né? E também propor para a Fundação Maria Cecília Vidigal se é possível uma parceria para a produção de uma orientação, né? Eu fui gestora, eu sei o medo que dá executar financeiramente e depois ter as contas bloqueadas, né? Então, acho que é preciso uma atuação rápida, urgente. Esse recurso volta para o Tesouro, gente. Não volta nem para a educação, volta para o Tesouro. Nós precisamos de um apoio para executar esse dinheiro, né? E as brincadeiras estão envolvidas nessas condições que nós precisamos criar. E vou dizer mais, se vocês fizerem um bom trabalho com o secretário, e é difícil, a gente vai para um lugar de chato, né? No MEC, ninguém podia me ver que falava, lá vem a educação infantil, lá vem a educação infantil. Lá vem mesmo, mas vamos conversar, né? É um direito, é um dever, não é? O secretário precisa ir no prefeito, porque a brincadeira é um direito que extrapola a escola. É um direito de desenvolvimento, é um direito de aprendizagem que a cidade tem que estar comprometida. Nós precisamos de parques, de espaços, às vezes até de trajetos. Não tem a praça, mas tem municípios que estão fazendo trajetos para as crianças, né? Que passam em algumas trilhas, né? Isso é um projeto da cidade, que nós, a educação, temos que cobrar, promover e orientar, né? Então, é um alerta para nosso papel de gestor, para a gestão da educação, que não é só gestão da escola, é também relação com a família, que não pode achar que brincar é não fazer nada, que brincar é perda de tempo, né? Então, esse papel é nosso de educador. Os pais não são estudiosos, especialistas em educação e em desenvolvimento infantil, né? Então, temos um papel com a família, temos um papel no âmbito da organização da instituição, temos um papel com o nosso secretário e ele com o prefeito, né? De uma cidade acolhedora para o direito que as crianças têm de brincar, que não significa a brincadeira como uma estratégia didática, sobretudo para os bebês. Lá na base, pela primeira vez, nós explicitamos que o 0 a 3 é uma divisão artificial. Dentro do 0 a 3, nós temos 2 grandes ciclos de formação humana. Os bebês até 18 meses e as crianças até 3 anos de idade. Então, o brincar também tem especificidades para o bebê, né? E no brincar, desde o bebê, nós vamos ensinando ele espontaneamente a estabelecer significados, né? O esconde, cadê? Achou, achou. Isso não é natural, isso é ensinado, né? O bater palminha e que a criança ri, que a gente ri mais do que a criança, isso é ensinado, né? E isso não é um bater palminha de qualquer jeito, é um bater palminha que tem um significado na interação. É igual o esconde-esconde. Tem um significado. Você me achou, eu sumi e você me achou, né? Então, a brincadeira tem essa potência de ampliar as experiências das crianças, e vocês, gestores escolares, gestores municipais, têm essa grande oportunidade, né, de tentar implementar essa mudança de paradigma, seja na sua escola, seja no seu município. Muito obrigada. Obrigada, professora Rita.
Então, muitas anotações, aquele gostinho de que a gente quer ouvir mais os três, né? Realmente é pouco tempo, mas com certeza deixaram reflexões fundamentais. Quero começar pela fala do professor Vital, quando o professor traz a importância do cuidado. O cuidado, gente, não só do zelo da criança bem pequena. Não é por acaso que o cuidado está até o ensino médio na base. Por que o cuidado está até o ensino médio pela primeira vez? Porque parece que muitas vezes as crianças vão crescendo, vão para o ensino fundamental, para o ensino médio, e não tem mais esse olhar sensível, esse olhar do cuidado, do todo, dessa educação integral. E aí, quando o professor Vital traz dessa importância, professor, esse olhar mesmo integral para essa criança, e não só nesse momento da etapa da vida dela. E por isso os documentos trazem até o ensino médio. E o professor Vital também trouxe a importância dos brinquedos não estruturados. E depois a professora Rita fala também, as imagens da Bia também trazem, os brinquedos não são estruturados. A gente não precisa ter só os brinquedos estruturados, comprados, que muitas vezes a gente não tem financiamento para isso. É sim o graveto, é sim as folhas, é os materiais não estruturados, elementos da natureza. Não dá para nós acharmos que a educação infantil acontece numa sala de aula de 4 paredes. A educação infantil, por mais que a gente não tenha espaço adequado, por mais que as creches muitas vezes são locadas, não são ideais, nós precisamos transformar os espaços em ambientes. Quando a professora Rita traz que o espaço tem que ser diferenciado, o espaço é esse auditório é um espaço que tornou um ambiente. As luzes, o telão, para que vocês pudessem ter uma visualização melhor. E assim é na nossa unidade. Você professor, você gestor. A sala referência não pode ser um espaço que não seja pensado para as crianças. Não podemos aceitar mais sala-salão, aonde só tem as mochilas penduradas. A sala não pode ser o único espaço. E aí, quando a Bia traz na fala dela todos os direitos já garantidos, e aí eu digo a honra da gente estar nessa mesa com pessoas que construíram a política, as políticas e as legislações da primeira infância, e que a gente não pode deixar, e aí é uma luta grande da Undime, a gente não pode deixar que venha mudanças para essa primeira infância. E quando a Bia traz dessa preocupação, quando a gente traz, além dos direitos, os 5 campos de experiências, gente, por isso a mudança do documento é uma engrenagem. Não dá para nós permitirmos que os professores, agora é a hora disso, agora no meu planejamento é isso. Não. A experiência, os campos de experiência vêm complementar um com o outro. E quase sempre, né, Bia, todos estão ligados em qualquer movimento das crianças. E esse é o nosso objetivo enquanto gestor, fazer com que os direitos sejam garantidos, mas que os campos de experiências não sejam fragmentados, senão os planejamentos dos nossos professores serão totalmente fragmentados. E aí vai perder o foco e o objetivo e o que a gente acredita de qualidade na primeira infância. E para fechar, quando a professora Rita traz essa preocupação de nós mantermos, a Rita inicia com a minha fala de abertura. O Brasil tem legislação, e uma das melhores da primeira infância, mas por que ela não está em prática? Essa é a pergunta que todos nós temos que se fazer aqui nesse auditório. Se tem lei, se tem documento mandatório, porque a gente tem documento orientativo, mas a gente tem documento mandatório que a Bia trouxe para nós aqui. E se ele é mandatório e ele tem que ser cumprido, por que ainda a gente tem práticas no nosso país que não são de acordo com o que a gente acredita de qualidade da primeira infância? E aí a gente não precisa, é claro que hoje, eu sempre digo, a educação infantil, ela não é a que mais custo. Eu sempre digo que a educação infantil é um investimento. Hoje, uma criança, em média, ela tem um investimento de R$1.000.
e a gente recebe o Fundeb de média 400, 450. E aí o município tem que complementar. Mas não que a gente vá achar isso enquanto desculpa, é que a gente não vai conseguir oferecer essa qualidade da primeira infância. Então, muitas vezes, a gente pode perceber oportunidades que não dependam de financiamento. É olhar para o meu espaço, é olhar para aquela creche que não seja o ideal, é olhar para aqueles professores que muitas vezes não têm uma formação inicial ideal ou adequada, mas que a própria instituição pode fazer uma formação continuada permanente com os profissionais da secretaria. A diferença da formação continuada para continuada permanente. E aí, fechando aqui a minha fala, quando a Rita traz para nós assim, o sentimento de pertencimento. De nada vai adiantar nós termos saído da nossa cidade, de nada vai adiantarmos nós voltarmos para a nossa cidade, se esse sentimento de pertencimento, se essa reflexão, que muitas vezes é uma angústia que a gente leva, não for dividida com a nossa equipe. A gente precisa dividir as angústias. E a gente não pode achar que está tudo certo. E que bom que não está tudo certo, porque não tem que estar tudo certo. Quando a gente está com as crianças, quando a gente está com os seres humanos, cada um pensa de uma forma. Então, para fechar minha fala, e aí eu quero convidar todos para assistir um vídeo de 3 minutos do que um DIME nacional acredita na qualidade das brincadeiras. E eu fecho a minha fala com uma frase do Mário Quintana. As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Muito obrigada. Silencioso do mistério do amor, fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor, fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou, desvendar o oceano interior. Pelo infinito daquilo que eu sou, mergulhar no oceano interior, beija-flor me leva, beija-flor desperta. Beija-flor me leva, beija-flor desperta, me leva nas águas deste rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Leva nas águas deste rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Voar neste azul, o sol a se pôr, vento suave me traz o frescor. Voar neste azul, o sol a se pôr, vento suave
suave faz abrir todas as pétalas desta flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Beija suave faz abrir todas as pétalas desta flor.